Bom dia, brasileiro. A banda está pronta. Elza Soares ainda não. Diante do TAC, ela pede calma e avisa que está chamando Elza Soares, que ela já vem. Ninguém corrige a dona do nome. Esperam. Quando a interpretação alcança o ponto que ela queria, Elza encerra a busca. Agora sim, Elza Soares chegou e está presente. Quem comandava aquela sala, a cantora que recebeu as músicas, os homens que montaram o som ou a personagem que escolhia a hora de aparecer? A pergunta é boa porque a versão preguiçosa dessa história diz que uma turma experimental de São Paulo modernizou uma veterana carioca. Parece elogio. Também parece que Elza ficou esperando alguém instalar uma atualização. Não foi o que aconteceu. Guilherme Castrup se aproximou dela quando produzia um disco de Cacá Machado. O encontro funcionou e nasceu a ideia de um álbum de releituras de samba. Era um terreno conhecido. Elza gostou. Castrup começou a preparar a inscrição no edital até ouvir do músico Renato Gonçalves uma pergunta simples, por que não fazer só inéditas? Simples para quem pergunta. Para a banda, significava encomendar canções para uma intérprete com décadas de história sem escrever uma fantasia biográfica em nome dela. Houve receio. E existe uma diferença enorme entre compor para Elza e usar Elza para autenticar a própria ousadia. Castrup hesitou, telefonou e apresentou o risco. Elza topou na hora. A primeira cena do disco é essa inversão. Os músicos jovens estavam cautelosos, a artista que o mercado poderia tratar como patrimônio foi quem empurrou a porta. Depois veio a pergunta decisiva. O produtor quis saber o que ela desejava no álbum. Elza respondeu com duas palavras, sexo e negritude. Não era um briefing educado, daqueles que terminam com a expressão diálogo entre tradição e contemporaneidade e deixam todo mundo exatamente onde estava. Era direção. Compositores enviaram cerca de 50 músicas. Castrup foi à casa de Elza. Os dois se sentaram no chão e reduziram o conjunto a 11. Ela contou que não teve dúvida na seleção final. Escolheu imediatamente Pra Fuder, de Kiko Dinucci. Escolheu Benedita, de Celso Sim, Pepe Mata Machado, Joana Barossi e Fernanda Dieman, porque reconheceu naquela personagem o assunto que queria assumir. Mas a ficha traz uma contradição que não deve ser varrida para baixo do tapete do estúdio. A protagonista era uma mulher negra. Composição, direção e banda foram majoritariamente masculinas. O próprio álbum não escapa da pergunta que provoca. Não escapa. Elza falou depois sobre as críticas e defendeu o trabalho que fez. O disco seguinte ampliaria a presença de compositoras. Aqui, o dado importante é não confundir comando artístico com contagem de créditos, nem usar o comando dela para fingir que a contagem não importa. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. A terceira cena acontece nos ensaios e na gravação. O grupo não construiu uma parede de acompanhamento para Elza decorar. Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, Marcelo Cabral, Felipe Roseno e Castrup organizaram frases que se encaixam e se interrompem. A guitarra pode responder à voz. Bateria e percussão deixam espaços. O baixo sintetizado, o cavaquinho e as cordas entram como linhas com vontade própria. Isso pode virar outro clichê, o samba de um lado, o ruído do outro e uma assessoria de imprensa celebrando a colisão. Onde está a prova de que o encontro mudou os dois lados? Na faixa título, Rômulo Frois e Alice Coutinho escreveram a canção. O arranjo foi assinado coletivamente por Castrup, Rodrigo, Cabral, Kiko e Roseno. A base tem bateria, baixo elétrico e sintetizado, guitarra, cavaquinho e percussão. Um quarteto de cordas não chega para passar verniz. Ele aumenta a instabilidade. Quando Elza entra, não tenta vencer esse conjunto no volume. Atrasa palavras, comprime outras, deixa a frase áspera e obriga os instrumentos a parecerem ainda mais recortados. O produtor descreveu o álbum como uma pororoca. A imagem serve se a gente não esquecer que encontro de águas produz corrente, não conciliação diplomática. A banda trouxe uma arquitetura de contrapontos.
Elsa trouxe escolha de repertório, assunto, humor e a medida exata de quando uma interpretação estava viva. Ela não foi matéria-prima do conceito, foi a pessoa que dizia se a personagem tinha chegado. E o primeiro disco, inteiramente de inéditas da carreira dela, nasceu porque a pessoa com mais história na sala aceitou a hipótese mais arriscada antes dos demais. A modernidade, às vezes, é só não mandar a veterana ter prudência. A Mulher do Fim do Mundo saiu em 2015 pelo selo Circus, com produção de Castrup e direção artística de Celso Sim e Rômulo Frois. Rodrigo Funai Costa fez a gravação principal no Red Bull Studios São Paulo. Zic Torres mixou, Felipe Tichauer masterizou, Alexandre Essa fotografou. Elaine Ramos assinou o design. Crédito por crédito, o encontro deixa de parecer milagre e volta a ser trabalho. Almir Guineto também carregou uma história que ficou mais engenhosa cada vez que alguém a repetiu. A versão famosa diz que ele pegou um banjo de música country, cerrou o braço e instalou um braço de cavaquinho. É uma bela cena de oficina. O problema é que o próprio Almir disse que não aconteceu. Então, guardem a serra. O que aconteceu de verdade? Almir conhecia o instrumento desde o pai, Iraci Serra. Quando tocava com os originais do samba em São Paulo, percebeu que o cavaquinho pedia força no batido alto e arrebentava cordas. Ele e Mussum pensaram no banjo. Numa loja da Del Vecchio, na Rua Aurora, Almir encontrou por acaso um modelo que já tinha braço curto, tocou, gostou e comprou. Levou o instrumento para o cacique de Ramos e nem usava a afinação mais comum do cavaquinho, afinava como as 4 cordas agudas do violão. A pele do banjo projetava o ataque no meio da percussão e as cordas resistiam melhor. Não houve cirurgia cinematográfica. Houve ouvido, loja, necessidade e uma escolha que alterou o pagode. A lenda tenta melhorar o inventor acrescentando uma gambiarra. A verdade melhora a invenção. Almir reconheceu um objeto pronto, mudou sua função e desenvolveu uma maneira própria de tocá-lo. Mussum permanece na história, a loja também. Só Serra perde o emprego. Em Minas Gerais, um fracasso de orçamento virou companhia de teatro. Álvaro Apocalipse trabalhava com publicidade e queria levar animação para um projeto artístico. Tentou animar desenhos e figuras, mas cinema custava caro demais. Depois de uma temporada na França com Terezinha Veloso, voltou decidido a construir bonecos de verdade. Madu Viváqua, ex-aluna de Álvaro, entrou na oficina com o casal. No fim de 1970, em Lagoa Santa, os três prepararam a Bela Adormecida para filhas, primos e vizinhos. A primeira criatura construída era uma fada, só que boneco não tem compromisso vitalício com o primeiro papel. Ela recebeu bigodes, armadura e virou guarda do castelo. Reaproveitamento radical. Nem a fada pediu coerência de elenco. E o cinema impossível acabou dando ao grupo matéria, peso, junta, fio e sombra. Um amigo viu a apresentação doméstica e chamou o grupo para Belo Horizonte. Em maio de 1971, a peça chegou ao Teatro Marília. O nome Giramundo viria com uma história meio enevoada sobre um boi. O boneco inaugural, pelo menos, continua no acervo. A graça está na mudança de escala. O projeto nasceu porque faltava dinheiro para mover imagens numa tela. 55 anos depois, preserva mais de 1000 bonecos e desenhos técnicos de uma linguagem que aprendeu a mostrar também quem puxa o fio. Na faixa título de A Mulher do Fim do Mundo, presta atenção ao primeiro minuto depois da entrada de Elsa. A guitarra não vira fundo, responde em cortes. O baixo sintetizado engrossa o chão, enquanto cavaquinho e cordas puxam a música para direções diferentes. A voz encontra espaço escolhendo o atraso, não pedindo silêncio. Em Pra Fuder, repara como a guitarra de Kiko Dinucci trabalha o break e a aspereza sem expulsar o samba. Em Benedita, acompanha a mudança entre a voz de Elsa e a participação de Celso Sim. O arranjo de metais do Bexiga 70 aumenta a cena sem resolver a personagem numa palavra só. Para Almir Guineto, procura uma apresentação em que o banjo apareça sem amplificação excessiva e ouve o ataque curto atravessar tantã, pandeiro e repique. No acervo do Giramundo, olha o primeiro guarda, madeira pintada, bigode e armadura. A antiga fada não desapareceu.
Mudou de emprego. Elsa sabia que nome artístico não é máscara pronta, é presença que precisa chegar. Almir encontrou numa loja o instrumento que a lenda preferiu mandar para a oficina. 3 artistas deram bigode a uma fada porque o palco precisava de um guarda. Amanhã fica melhor quando o bastidor devolve à invenção seus verbos verdadeiros: escolher, escutar, adaptar, esperar. Bom café. O Brasil já começou.